já estávamos pensando, programando de realizar esse momento de diálogo com vocês. E aí para nós foi importante porque a gente acabou de vir também da plenária nacional, né, da federação. Há pouco tempo aí também nós também já instauramos a nossa ação jurídica do processo, então isso está aí num caminhar de amadurecimento. E aí nós decidimos, construímos um PowerPoint para dialogar com vocês sobre algumas questões do novo plano de cargos. Eu pensei assim, daí o Dr. Sidney nos ajudou aí a fazer a apresentação, a gente vai fazer algumas falas, né, lendo alguns slides, abordando algumas questões, e depois o Dr. Sidney também vai entrar falando sobre os aspectos jurídicos, né, que são boa parte das dúvidas também colocadas. E aí a gente, quem sabe, abre para fazer um debate com vocês e tirar mais alguma dúvida que não esteja atendida. A proposta é que a gente faça a apresentação, porque às vezes num slide posterior tem a contemplação de alguma dúvida que vocês estejam trazendo, né? Que daí isso dá agilidade no processo também, beleza? Então, bem, vamos lá então. Tem esse negocinho aqui. Então, eu tenho um companheiro ali aposentado, né, que veio aqui. Não? Companheiro, você não me lembro. Eu vim. É, você? Correia. O Correia. Veio com uma reunião, então tá. Então, ele que, no mais, todo mundo sabe mais ou menos o que está acontecendo. Ele vai assinar o PCR. Na categoria, não, ele não vai assinar com certeza, eu conheço o companheiro. Não, mas vamos lá. Mas ele viveu também algo parecido aí, a gente vai demonstrar que é um mesmo modelo de atuação que a empresa está fazendo, que é só o começo e que muitas coisas vão vir num âmbito parecido como o PCR e que é o mesmo modelo que a gente viveu na década de 90 da relação trabalhista com a Petrobras. Então a gente vai demonstrar isso também, né? Que o buraco é mais embaixo, não é só o PCR, não é só os níveis que tem uma tendência grande a diminuir, mas o buraco é mais embaixo mesmo, né? Então, aí, né, a Petrobras instaurou de forma unilateral um plano de carreira e remuneração no mês de julho, com adesão até o dia 14, em caráter irrevogável. Aqui a gente tem umas canetinhas e um papelzinho, se alguém quiser fazer anotação, né? Fica à vontade aí também. Sobre a negociação coletiva, né? Ela não prevê a negociação coletiva, na contramão da experiência de 2 anos da negociação coletiva do PCAC, implantado em 2007. Lembrando que o Sindipetro assinou com ressalva, né? Por causa da RMNR, né? Esse PCAC, porque a RMNR veio junto com o PCAC e o Sindipetro assinou com ressalva. Depois o Dr. Sidney, se vocês tiverem alguma dúvida, também pode estar esclarecendo um pouco mais. A empresa apresentou o PCR para a FUP em uma reunião, sem anúncio prévio, em caráter de surpresa e sem abertura de negociação. O PCR, todo mundo sabe, né? Ele é composto por 4 fundamentos, que é a atuação profissional, competência, os gerais e dos eixos, categorias e cargos amplos, né? Essa é a base do PCR. Os empregados que aderirem ao PCR passarão a ter um novo regramento de progressão na carreira, né? O PCR cria uma categoria a mais, que é o Master, cria apenas 2 cargos, o técnico e o superior, com atribuição de ênfase nas respectivas áreas de formação. Não permite a mudança de ênfase do profissional júnior, não permite a evolução na carreira de técnico para o nível superior, salvo mediante concurso público externo, e nela há uma visível alteração na política de concessão de promoção por antiguidade e merecimento, né, do PCAC, que é 12, 18 e 24, para o PCR, que é 12, 36 e 60 meses. Só algumas informações técnicas que você já sabe. Daqui.
porque não pago ninguém, né? Bem, então vamos lá. Então eu me apresentei, tem 2 companheiros aí que são do INEF, que já trabalharam na Reparo, os demais todos me conhecem, né? Eu sou a Ana Célia, sou técnica química do laboratório. Eu tenho 8 anos de direção do Sindipep e 5 anos liberada para exclusiva atividade sindical, né? E fui delegada dentro da direção para realizar essa tarefa hoje de fazer a apresentação. Bem, é importante para nós a gente resgatar algumas questões históricas que a gente viveu, porque já era esperado e está se concretizando, é óbvio, e nós vimos em movimentos de mesa com a empresa que isso vai acontecer com alguma frequência a partir desse período, se a gente não conseguir mudar, né, quem sabe aí a estrutura política brasileira, porque é um projeto político, né, de um novo modelo para todas as estatais, e a Petrobras se enquadra nesse processo. Então, na década de 90, vocês viveram aí longos períodos de mobilização, né, que culminou na greve de 95, que foi a mais profunda mobilização que a categoria fez, né, onde se conseguiu segurar alguns direitos trabalhistas que estavam em disputa naquele período, assim como segurar um pouco do processo de privatização, que também estava em disputa como agora, mas aí logo depois o governo passa a instaurar decretos, não só para os trabalhadores estatais, mas também no campo do privado, mas eu trouxe um destaque, que é esse decreto aqui, que trata de limitar os direitos trabalhistas dos trabalhadores das estatais, aí, né, o adicional de férias, remuneração de hora extra, o sobreaviso, a periculosidade, anuênios em quinquênios, promoção por igualdade, por merecimento, as férias, e olha só que legalzinho não, péssimo, né, mas limitar a participação da empresa no total dos gastos dos custeios do plano de saúde, que não poderá exceder 50%. E, bem, isso é exatamente o que a gente está vivendo agora. Exatamente. Algumas coisas são exatamente, outras podem vir a ser, né? Então, por isso que é importante a gente entender o que está por trás desse modelo de negociação do PCR que está sendo colocado. Então, nós perdemos na década de 90 os feriados ATS e tivemos também um processo de estagnação da carreira, num modelo muito parecido com esse, que foi a partir de decisões individuais, né, que não se chamava de contrato individual na época, mas sim decisões, mesmo adesões individuais, para com algum benefício de abono para vender os direitos. Então, por exemplo, o ATS, né, que é um destaque importante que a gente faz, tem companheiros ali que trabalham no mesmo período de casa, alguns venderam o ATS, outros não, e a diferença salarial é muito gritante entre eles. E feriados também, que a gente veio conquistando nos últimos anos, mas não temos todos. Em alguns feriados, alguns colegas ganham e outros não ganham o dia de feriado. Bem, em 2018, né, então o golpe neoliberal no Brasil avança no Brasil. Em dezembro de 2007, teve essa diretriz, essa orientação, né, da Secretaria de Coordenação de Governanças das Empresas Estatais, que tem o título de Plano de Cargos e Salários e Plano de Funções. Esse é o documento básico orientador para a construção do PCR na nossa visão, né? Por conta, se você analisar o documento e analisar o PCR, você vê muitas consonâncias entre eles. E aí também o documento apresenta uma série de leis aqui, né, que formularam o documento. Alguns são desse período, né, pós-golpe, outros são antigos, né. A gente analisou juridicamente alguns deles, inclusive nesse documento aqui, ó, de 2012, que fala que o plano de cargos e salários deve ser assinado
individualmente. Então você tem que aderir individualmente ao plano de cargos. Mas isso não desqualifica o processo coletivo de negociação, é diferente. De você ter que fazer uma adesão, nós poderíamos ter feito um processo coletivo de negociação, como foi o PCAC, e aí individualmente o sindicato traria para a Assembleia ou não, ou faria uma indicação. Ó, chegamos no máximo da nossa negociação, né? Tem esses riscos, tem essas coisas positivas, e a indicação é que vocês assinem ou não, e aí cada um vai lá e assina, né? Isso não desqualifica a negociação coletiva que não foi aberta nesse processo aí. Ok. Daí nós fizemos uma análise sobre o documento, que chama-se, que é uma orientação e diretrizes. Também não tem obrigatoriedade de nenhuma empresa estatal aderir, mas elas estão aderindo, né? Então eu trouxe alguns itens, eu vou ler rapidamente, né? Mas que eles trazem alguma abordagem também sobre o que juridicamente o que pode estar por trás. Não existe nada de concreto ainda, mas são passos que podem estar por trás desse processo. Então, o equilíbrio externo equiparado ao segmento do mercado, podendo assim favorecer a atração e a retenção de talentos, mantendo o índice de rotatividade em níveis adequados. É um processo de flexibilização da gestão, essa parte que trata desse tema. Mitigar o risco de geração de passivo trabalhista, no caso das nossas, quem sabe, futuras ações de equiparação salarial, né, que a gente já teve, a gente vai falar um pouco sobre isso, e esse novo plano tem essa intenção de mitigar. A gente vai discutir um pouquinho como que se daria essa dificuldade de realizar ações como foi feito no passado, né? Evitar o oferecimento de benefícios e vantagens que estejam além do parâmetro definido na legislação trabalhista e aqueles tipicamente constantes de ACT, de acordo coletivo. E aqui a gente se pergunta, né, doutor Sidney pode falar um pouquinho sobre a questão da RMNE, que é uma dúvida que está surgindo, né, sobre os passivos, né, até, por exemplo, teve gente que venceu ação de equiparação ou ação de nível, não teve os níveis instalados, porque estão, por exemplo, topados, né, tem algumas questões, algumas pessoas nesse sentido, e se elas iam poder ter a implementação dessa ação se mudando para o PCM. Só um exemplo, né? Então tem tudo isso ainda em jogo, né? Aqui, não incluir benefícios e vantagens estranhos ao PCM, na estrutura do PCS, nesse caso, que é a norma, né? Que não digam respeito a cargos e a salários. E aí está escrito lá, eu botei aqui, todos esses vermelhinhos foi eu que escrevi, mas esse aqui, ele está escrito lá, exemplo adicional de tempo de serviço. Então parece que cria uma vulnerabilização nos outros ganhos econômicos, né? A intenção é que, pelo menos é o que está aparecendo, é que possa se flexibilizar mais os outros rendimentos que os trabalhadores tenham, né? Adotar, quando possível, o conceito de remuneração global, né, que é um nivelamento geral do custo da mão de obra, estabelecer cargos amplos, genéricos e abrangentes, multifuncionalidade, com qualificação necessária para o alcance dos objetivos organizacionais, inventando a criação excessiva de cargos e carreiras, que entra aí a questão do desvio de função. Ao optar pela criação de cargo específico, a empresa deve avaliar a sua necessidade de longo prazo, considerando o desenvolvimento de novas tecnologias, bem como a possibilidade de contratação de prestação de serviço especializado que supram necessidades específicas. Bem, se você pegar e jogar lá no Google, terceirização, vai estar escrito assim, ó, contratação de prestação de serviços especializados que supram necessidades específicas. E a gente sabe que na realidade não é essa, né? Ou pelo menos o entendimento da empresa sobre necessidade específica, ele é muito mais abrangente, daí fica aquela discussão entre atividade fim, necessidade específica, e a terceirização está avançando em todos os espaços, né? Tirando essa qualificação de necessidade específica no sentido como
terceirização, que seria assim, um trabalho bem específico que a empresa vai usar uma vez na vida ou para construir uma coisa e aí ela contrata, depois ela não vai precisar mais, mas não é assim. A terceirização foi criada nesse conceito, é o conceito da terceirização. Mas hoje, os serviços que a empresa usa no seu dia a dia estão sendo terceirizados, modificando o conceito original da terceirização. O impacto anual com promoção por antiguidade e merecimento deve ficar limitado a 1% da folha salarial, então tem uma meta de custo, estipular que o tempo de progressão entre o primeiro e o último nível salarial, considerando os avanços máximos por mérito, se for o caso, por tempo de serviço, seja no mínimo de 90% da expectativa de tempo necessário para que o empregador cumpra o requisito de aposentadoria. Até esqueci, porque teria que fazer um cálculo da carreira, né? Porque por mais que na verdade não aumentou a carreira, ela só mudou o sênior, ela mudou a reclassificação da carreira. Não tem degraus a mais, né? Muitos, acho que não tem na verdade nenhum degrau a mais. Mas quando a gente entrar no cálculo do que está disponível hoje, do número de avanços que vão estar disponíveis hoje, a gente vai ver que a tendência é que boa parte da categoria tenha um avanço muito lento na carreira, né? Vários cálculos já surgiram nesse sentido, então aqui tem uma regra aí para chegar assim no topo da carreira. A migração não é obrigatória, podendo a empresa conviver com 2 ou mais planos simultâneos, ficando um plano antigo na condição de extinção. Isso aqui é um dos pontos positivos que está colocado, né? Que ela mesma determina essa questão. Eu trago sempre, quando falo no debate, a questão da meritocracia, né? Então, eu não sei se alguém aqui conseguiu participar da palestra que o representante do RH veio. Alguém conseguiu participar? Não, porque a maioria de turno, né? Então não. A gente pode participar e eles sempre falam assim, olha, que o PCAC ele foi construído com um debate ideológico e não técnico, né? Porque não é verdade. E aí o PCR não, é técnico. Daí a gente fez várias abordagens técnicas, pedindo que ele respondesse, algumas a gente vai colocar durante a apresentação, e o cara não consegue responder as abordagens técnicas. E ao mesmo tempo ele vem falar em meritocracia, que é uma das bases, um dos pilares de qualquer plano de carreira, mas esse muito fortemente, né, até pelo perfil que ele tem colocado, e a meritocracia é a ideologia dos privilégios baseado no mérito, defensora da ideia de que a sociedade toma por base não mais a hereditariedade, né, como era há tempos atrás, na transferência de poder, justificando o fato de que o rico e o pobre merecem suas desigualdades. Então, aqueles que têm mais condições de se desenvolverem vão se desenvolver e os outros não, e é assim mesmo, né? Isso que a meritocracia implica no nosso pensamento social. Dentre os pontos negativos da meritocracia, vale destacar o fato de ser ela uma ideologia e, por conseguinte, como toda ideologia, visa aos interesses de uma classe dominante e aos seus compromissos institucionais, e não raro, servindo de instrumento de alienação. Esses 2 sites que eu peguei ali falam um pouquinho, fazem um aprofundamento sobre a questão da ideologia, e eu trago isso para a gente refletir. Bem, vamos entrar na questão do contrato, né? Então, existem leis que implicam que o plano de cargo deve ser afirmado em assinaturas individuais, o que não implica na possibilidade de negociação coletiva, como eu já falei. O PCAC possui regras claras e foi assinado pela representação sindical em 2007. E sua carta compromisso, assinada em 2011, foi agregada ao nosso contrato de trabalho. Essa é a nossa tese jurídica. Assim como o PCR está agregado ao contrato de quem o assinou. Essa é a tese da empresa e da reforma trabalhista também.
Então isso o cara falou na palestra. Quem assinou o PCR, esse documento, esse contrato, está agregado ao contrato individual de trabalho que a gente assina quando entra na empresa. Então essa é a nossa tese também. Nós assinamos um PCR e ele também está agregado ao nosso contrato de trabalho. São teses. A CLT diz que nos contratos individuais de trabalho só é lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia, né? Então, a empresa busca a manifestação da vontade do empregado por adesão. Com isso, ela preenche o requisito legal de mútuo consenso da CLT e paga o abono, uma aparente vantagem econômica, espécie de indenização antecipada ao valor presente. Com isso, preenche o requisito desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízo. O que quer dizer isso? São 2 pontos do artigo da CLT, que é o consentimento. Ele está sendo na tese da empresa, né? E isso que diz, não é da empresa, ela é daquela norma. Por que teria um grau de dificuldade maior do que modelos antigos a questão jurídica? Porque tem a questão do acordo individual, uma recontratação, uma reafirmação de acordo. E aí quebraria essa questão do consenso mútuo. E a questão de você perder sobre que não resultem direto ou indiretamente em prejuízos, quando ela dá o dinheiro, ela diz, olha, eu dei o dinheiro por conta do prejuízo. É isso que ela vai acusar, provavelmente. Bem, questão da mobilidade. Essa prática rompe com a isonomia. A diferenciação do tratamento entre trabalhadores do PCR e do PCAC sobre a questão da mobilidade, ela rompe com um princípio básico de isonomia. Só para colocar aqui, o palestrante que foi lá na Repar, ele disse que assim, tá aberto lá o Mobiliza Contínuo, ele tem os cargos lá colocados, né, que são técnica química, por exemplo, qual é um cargo de vocês. Quando entrar o PCR, quando ele for instalado, esse Mobiliza Contínuo, ele vai ter um outro cargo, porque eu não vou ser mais técnica química, eu vou ser técnica, todos os técnicos serão técnicos de nível médio, né, com ênfase em química, então vai estar disponível lá. É isso que ele diz que é uma questão de nomenclatura e de modelo de cargos, mais ou menos isso que ficou implícito, né? Então a gente não sabe o que vem por trás também da questão do modelo de cargos, que entra daí um pouco nessa questão do desvio de função e outras coisas que podem acontecer. Muitos trabalhadores pensam em deixar a Repar, ambiente satisfatório, devido às condições de trabalho, ambiência e segurança, entre outros fatores, insegurança sobre o futuro da empresa que está sendo dilapidada, a venda da Repar, né? Isso é uma coisa bem triste que está colocada para nós, que antes mesmo da venda da Repar, né, a gente sempre escuta com frequência quando a gente tem contato com vocês, essa vontade de sair da Repar, né, de uma mobilidade, e isso é uma coisa negativa, né? No Plenafupp, analisamos nacionalmente a situação dos efetivos, né? Os movimentos da empresa é no sentido de diminuir mais ainda os quadros e terceirizar o poder. Outra questão é o desgosto com as carreiras de nível médio defasadas ou sem atividades em turno. O AEM veio para reduzir drasticamente o número de trabalhadores nas áreas operacionais. A terceirização das atividades transversais é um fato concreto. A tendência é que a empresa use um cargo único para flexibilizar, para a troca de ênfase sobre pressões diversas para a redução de custo com a mão de obra e não para atender os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras, como ela sempre fez com o tema da mobilidade interna.
slide aí, essas palavras. Muitos de nós, alguns de vocês, né, eu não, mas já tentaram mobilizar, já se colocaram. A gente tem casos dramáticos aí, até de trabalhadores e trabalhadoras que são casados com trabalhadores da Petrobras de outros lugares, né? E o quanto a empresa dificulta a mobilidade interna, né? A gente mesmo com cláusula de acordo coletivo, ela dificulta a mobilidade interna. E não vai ser agora que ela vai mudar a postura dela. Na nossa visão, ela não traz nada de concreto sobre isso. E outro fato relevante, a gente estava no Plenafup, né? E discutimos, analisamos. Cada sindicato trouxe o debate, as condições do efetivo, os movimentos que a empresa estava tendo sobre o efetivo próprio, e foi isso que a gente viu, plataformas sendo operadas com 5 trabalhadores. Terceirização avançando na área operacional. Está aqui os companheiros aqui de plataforma que sabem o drama que está sendo, né, a privatização aumentando nas plataformas e a redução drástica dos cargos. Então, a tendência da empresa não é a alteração desse modelo. Não é? E existem diretrizes, inclusive nacionais, na tendência, não só da nossa empresa, mas de todas as estatais, para diminuir o efetivo próprio, né? Carreira e promoção. Como a empresa vai recuperar 1,4 bilhões de reais investidos no PCR em 4 anos? Isso, a empresa falou sobre isso, né? Naquele anúncio que ela fez à mídia, que ela vai recuperar o investimento no PCR em 4 anos, e ela também responde, ela também fala sobre isso, ela confirma essa informação nas palestras, né? E, bem, é óbvio que através do avanço por antiguidade, que é de 2 para 5 anos, isso, né, é óbvio, mas também é por mérito, né? É possível dizer que anualmente poderá ser atingido cerca de 30%, 40% no máximo dos trabalhadores com avanço de nível por mérito. Para o ano de 2018, foi estabelecido em 50% pela diretoria executiva, no dia 28/6. Outro fato relevante é que será aplicada uma regra de scorecard, onde as verbas para o avanço de nível podem aumentar ou diminuir em até 10% conforme o atendimento das metas em cada unidade. O regramento neste item, como em outros muito relevantes, está escrito que será analisado anualmente pela direção da empresa. Então, esse item, que é o avanço dos níveis, né, a disponibilidade de níveis, ele vai ser negociado, ele será alterado, pode ser alterado anualmente pela direção executiva da empresa. Nesse item aqui, eu até tenho feito uma continha, eu não sei se... Quem aqui já viu, já leu aquelas continhas ou tá dominando essa questão de como vai ser tratado os níveis? Tem gente que tem dúvidas sobre a questão dos níveis? Por exemplo, se eu dizer que é cerca de 30% a 40%, alguém se pergunta, como assim? Por que 30% a 40% dos trabalhadores? Tem dúvida ainda? Então, vou fazer a continha, porque não parou. Então, a regra é 50%. Né? Vou largar o microfone um pouquinho, pode ser hoje, tá? 50% em níveis. Né? 50% em níveis para cada unidade. Vou fazer a conta para um setor com 100 trabalhadores, para fazer a conta mais fácil, né? Então, desses 50%, a gente vai ter 35% nas mãos do gerente e 15% na mão do gerente geral, que é um comitê, que com certeza será um comitê bem democrático, né, com representação de todos os setores, os próprios trabalhadores vão poder dizer quem vai participar do comitê, né? Esse comitê, ele vai servir para tratar as irregularidades,
ó, eles podem ser destinados a um setor só, ele não tem regra nenhuma, ele pode ser, pegar todos os 15%, vamos supor, dos 700 níveis, 350 níveis, 700 trabalhadores na Repar, 350 níveis que terá a Repar, né, aproximadamente aí, eles podem colocar assim, ó, por exemplo, sempre 2 níveis, ou a maioria de 2 níveis, daí atender 150 trabalhadores, e aí selecionar, por exemplo, todos, sei lá, do nível superior, ou sei lá, de um setor, sei lá, de qualquer forma eles podem estar usando para atender os 15%, é 15% daí, né? Então é 15 vezes 15%, 15% não é 150, 15% sobre esse valor de 150, né? Ok, vamos pensar aqui nesses 35, né? Vamos supor que o laboratório é um setor que não vai ser beneficiado por nenhum desses 15 aqui, ou uma pessoa, quem sabe seja, ganha 2 letras a mais, sei lá, o cara lá fez um projeto tal, merece mesmo, né, ser beneficiado, né, mudou tecnicamente alguma coisa muito importante, uma mudança que traga segurança, ou que melhore a produtividade do setor, beleza, ótimo, né, se for assim, porque se for por outros requisitos, que muitas vezes a gente sabe quais são, nós somos contra. Esses 35%, o gerente pode aplicar em 2 e 3 níveis por pessoa também. Em média, pelo que a gente estava vendo, a gente tem assim, às vezes 2 pessoas com 2 níveis, né? Isso por setor, mais ou menos, o setor de vocês. Às vezes tem 1 com 3, às vezes não usa o por 3, né? Às vezes usa o 2. Só os 2, aqui tem 4, né? Aqui tem 4. Então vamos dizer que no setor aqui, o cara é um cara legal, então ele pega no máximo 2 para dar 2 níveis, para não causar muita diferenciação das carreiras, né? E daí ele só, né, 2 lá do que ele acha que tem que ganhar 2 níveis, então são 4 níveis para essas 2 pessoas, sobra 31 as outras pessoas dos 100 que vão ganhar 1 nível, né? Isso. 31 trabalhadores que vão ganhar 1 nível e mais 2 que vão ganhar 2 níveis. Né? Então, se o gerente for bonzinho, nessa condição, daí ganhou mais alguns, vamos supor, isso que eu falei, 30 a 40 pessoas, né, trabalhadores. Porque tem mais um pouquinho daqui, de repente, então vai ficar entre 30 a 40 pessoas. Se ele for bonzinho, num setor com 30 pessoas, e ele pensar assim, vou fazer atender uns no ano e outros no outro ano, se ele for um cara bonzinho, né, que ele vai fazer uma certa, hoje eu atendi 30 aqui, daí outro ano os outros 30, né, então fica 30 num ano, no outro os outros 30, nos outros 30 ou 40 mais ou menos, isso vai dar mais ou menos para boa parte dos 100, 3 níveis, não, 3 anos, não, 1 nível cada 3 anos, né? É uma conta matemática. Isso nós estamos falando em 50% que está colocado hoje para vender para vocês o PCAC. Então imagina daqui uns 5 anos quanto que vai ser esses 50% em níveis, né? Tem o score, tem ali, scorecard, e sei lá, né, outras coisas que podem acontecer. Então vamos voltar para cá. Carreira e promoção. Acho que isso aqui acabou. Quem permanecer no PCAC poderá concorrer às mobilidades por desempenho. Para o percentual de concessão será de 5% para cada uma das modalidades, né? Então, avanço de nível em 12 meses, promoção por desempenho e concessão no valor monetário. Fica
ficando mantidas as demais modalidades. Então, hoje, ela está colocando, né, para disputar com o PCR só 5%. Pode ser que ela se mantenha no 5%, ou pode ser até que ela simplesmente tire todas as letras do PCAC. É uma possibilidade, mas aí a gente vai enfrentar isso porque ela tem que manter o PCAC. Mas, né, ela pode manter com 5% só, né? Daí a meta, os 18 meses, que hoje está em 36, né? Tem que atender uma meta de 90% também a partir desse próximo período de avanço de nível, para os dois modelos, né? Para os dois planos. E que é uma meta que de 70% que era antes, 90%. A gente perguntou para o palestrante se eles sabiam qual era o percentual hoje de pessoas que não tinha atingido 90% da meta. E daí ele também não sabia responder. Ué, mas não é técnica essa análise? Não foi feita uma análise técnica para saber quantos trabalhadores deixariam de receber ou em 18 ou nos 36 meses, né? O cara não sabia responder. Os 24 meses, né, vamos disputar no OCT e na Justiça também. No PCAC, o número de empregados que obterão avanço de nível em 12 meses será muito menor que os que migrarem para o PCN em 2018 e poderá permanecer nestes níveis por anos seguidos. Da mesma forma, ninguém também pode garantir que a diretoria executiva vai manter o mesmo percentual de concessão de avanço de nível de 12 meses nos próximos anos. Porque também nesse ponto aqui, ó, de 12 meses, né, está escrito lá que também pode ser reavaliado, não só o percentual, mas a regra também. Opa, aqui, já foi até aqui, tá? Daí tem a questão da promoção automática e a questão dos topados também. No regulamento do PCR não está transparente a questão da promoção, porém os gestores estão anunciando verbalmente que não se ficará topado nas carreiras, e sim o avanço se dará em uma fase de uma carreira para outra através do avanço de nível, e aí de uma carreira para outra tem um degrauzinho mais alto, né? É 2 níveis que você avança para significar uma outra carreira, mas você avança com o teu mérito, né? Ou nos 36, né? Ou nos 60 meses você segue avançando, você não fica mais topado no PCN. Eles estão anunciando verbalmente, mas aquele regramento ele não é claro sobre esse ponto. O PCAC existe a cláusula 52 do ACT, que é o topado de 36 meses para nível técnico, o máximo, né, de 36 meses, que entrará na disputa da mobilização e jurídica. Por fim, fruto da experiência, a maioria da categoria entende que o gerenciamento de desempenho GD não é realizado de forma democrática e justamente negociável. As metas são genéricas. Aliado a isso, o sistema de consequência tem impacto no programa de avanço de nível. Somando a inegibilidade de 90%, né, pode tornar esse processo mais grave e a disputa muito mais crítica, né? Então, só deixa eu voltar aqui. Uma das questões mais críticas, e a empresa também não faz as coisas à toa, é a questão do topado, né, na carreira. Boa parte do nível superior e do nível técnico está ou na metade da carreira do pleno ou topando na carreira do sênior e está com medo de ficar no PCAC, porque assim, ó, a gente sabe o que está rolando, né? Pelo menos eu vou seguir avançando. Eu sei que vai ser lentamente, eu sei que vai ter uma disputa maior, eu sei de todas as consequências, mas pelo menos eu sigo avançando e não fico topado. De repente, se a gente vir a perder a nossa cláusula dos 36 para o nível técnico, não venho a perder esse ponto, esse direito de ficar no máximo 3 anos topado.
E isso também eu creio que seja uma influência porque que o nível superior está aderindo em maior rapidez, maior agilidade, maior quantidade no PCAC. Então, só para trazer, no PCE, desculpa, para trazer algumas informações, né? A empresa não tem divulgado mais oficialmente o número, né? Não sei se essa semana ela divulgou, mas até semana passada ela não tinha divulgado o número. Tem rolado por aí uma tabela que ela não é oficial, né? A empresa não oficializou essa tabela do percentual, mas ela pode até, pelas nossas contas, assim, pela análise que a gente está fazendo, ela pode ser mais ou menos parecido com a realidade, que hoje está 50% de adesão de toda a categoria no PCR, 50% hoje está, 53, né, pelo menos eu abri, 53, né, eu acho, e 47 daí ainda no PCAC, né, mas a maioria dessas pessoas, pela análise que a gente fez, pelos setores, né, porque essa tabela também apresenta uma ramificação ali, né, a maioria é de nível superior, que eu acho que também tem muito essa questão do ser topado, né, na carreira, e também dos cargos gerenciais ou de gestão, e o nível técnico está mais tendencioso a se manter no PCAC, não sei até quando, né, mas essa é uma realidade, e mais de 60, 70, 80, aqui na Repar estava 85%, de nós só vencia a RPBC, né? Então vocês estão de parabéns, porque eu acho que independente da decisão de cada um, eu acho que é muito importante a gente não tratar esse assunto de uma forma imediatista, sem fazer uma boa análise, né? E aí os companheiros que estão resistindo compreendem que o sindicato também precisa de um período para fazer essa análise, porque ela não é simples. Até hoje mesmo, o Dr. Sidney depois vai estar com a palavra, a gente não tem resposta para várias questões, né? Tudo vai estar em risco, ficando ou indo para o outro plano, né? Então vamos lá, está quase com... Ai, para cá que eu tenho que apertar. Opa. Essa é a nova política de RH. O drástico corte no nível por antiguidade, né? O aumento da meta da elegibilidade para 90%, somado a este PRVE, Programa de Remuneração Variável do Empregado, vou falar sobre ele, tá? Que eu botei ali, disputa por PLR, são modelos de ideologia altamente meritocratas e que aprofundarão a concentração de avanços e rendas para poucos, causando grande problema de isonomia de rendimentos. Um processo de individualização da remuneração, é isso que a gente está vivendo. Junto disso, aumentará o clima de competição, disputa e infelicidade dentro dos ambientes do trabalho. Somado a isso, a gente vivenciou um PIDV, um OEM e um PCR. Este é o novo modelo de política de RH, que pretende precarizar as relações de trabalho, condições e salário, preparando e viabilizando a privatização. Então não se enganem que tudo isso não faz parte do mesmo pacote, né? Quem que implicou que todas as estatais realizem uma nova relação de RH, com certeza é um poder econômico muito grande que está por trás dessa disputa, que é a privatização. Esse bichinho aqui, ó, o PRVE, o palestrante da Petrobras tem falado sobre ele nas palestras, né? Ele não fala muito, diz que vai ser lançado ainda, provavelmente já deve estar pronto já há muito tempo, né? Mas ele vai ser lançado num momento bem oportuno para nós, né? E ele existe já na BR Distribuidora, mas ele diz que não vai ser igual da BR, mas vocês já podem dar uma olhadinha no da BR para ver do que ele se trata. Ele é um programa de remuneração variável do empregado através de metas, como se fosse... Eu trabalhei na Ambev, né? Na Ambev era assim, ó, PLR, ela era dada conforme um ranqueamento das unidades, conforme, né, quem trabalhou lá lembra com tristeza como era um momento difícil esse dessa disputa, porque se fazia até uma campanha
melhorar os índices e numa disputa louca para você ganhar, sei lá, R$500 de PLR, porque você estava lá no ranqueamento, tua unidade era 23ª. E aí a PLR era dada assim, a unidade que estava no topo ganhava mais, e a unidade que estava, né, como ele trabalhou lá, sabe bem como é que era, e como o clima organizacional da empresa era terrível. Bem, então vamos entrar no jurídico, né, daí eu já vou fazer uns slidezinhos e já passo para o Dr. Sidney aí. Esse aqui é um apontamento de uma matéria realizada pela IPET. Depois o Dr. Sidney pode comentar esses itens, né, que diz assim, olha, que a súmula 51 TST diz que aquela questão daquele mesmo artigo, debate do artigo 468 da CLT. E diz assim, havendo a coexistência de 2 regulamentos da empresa, a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro, né? Não era específico de plano de cargos, né? Esse entendimento era sobre outras disputas ou vantagens trabalhistas que estavam em disputa ali naquele momento. Então também eles colocam lá que vale lembrar o precedente de Furnas e Docas, que o TRT do Rio de Janeiro, em situação similar, nas quais os empregados se arrependeram de ter aderido aos novos planos propostos pelas empregadoras e depois terem buscado a reparação do prejuízo na justiça, não teve êxito. Né? Então são 2 precedentes aí jurídicos que a IPET apontou. Então o TST já pacificou seu entendimento no sentido de que é válida a opção do empregado por um novo regulamento e que uma vez que opte pelo novo regulamento, será renunciada aos direitos decorrentes do regulamento anterior. Essa é uma visão jurídica, né, apontada pelos... Outras questões, daí o Dr. Sidney também pode trazer mais alguns apontamentos. Termo de aceitação e compromisso PCAC, né? A gente tem um termo assinado pelo sindicato que nos representa em 2007, a gente tem uma carta compromisso em 2011 sobre a garantia dos 12, 18 e 24 e a gente tem uma cláusula 52 do teto máximo de 3 anos para o pleno. E a nossa tese é que esses processos, eles se dariam de uma forma ou de outra como um direito adquirido, mas é óbvio que é uma tese, tem que trabalhar ela juridicamente, né, quando for acontecendo as questões. Defendemos junto à ação civil pública o conceito do PCAC não ter prazo, da negociação coletiva prevalecer, visto todos os avanços do PCAC vieram através do processo coletivo e do acordo coletivo. Sendo assim, o PCR viola o acordo coletivo. Hoje, a instalação do PCR viola o acordo coletivo ativo. Esse também é um preceito nosso, né? A potencial risco do PCR ter repercussões em ações judiciais, com decisão favorável, é uma questão que eu acho que o Dr. Sidney pode falar um pouco. Ação de níveis, ações de equiparação, complementação da RMNR. É bom lembrar também que o vencimento, o ganho, né, o entendimento jurídico favorável a nós trabalhadores nessas ações, na ação de nível e ação de equiparação, elas são base para a construção do acordo coletivo que aconteceu no passado, assim como a questão do 12, 18 e 24, né? Então, nós demonstramos juridicamente, através dos rendimentos da paralisação da carreira, que é necessário ter algum regramento mais aprofundado, senão há um rompimento com o princípio de isonomia entre os trabalhadores, né? Esse foi o que nos fez vencer esse processo e aí a gente também conquistou e conseguiu dialogar sobre as cláusulas. A alteração do contrato individual prejudica os trabalhadores e rompe a isonomia, principalmente no tema do mobiliza. O abolo caracteriza a venda do direito,
os documentos do PCM são vulneráveis, o que inclusive não o caracteriza como um novo plano. Isso também é um preceito importante, porque ela apresentou um plano com um regramento muito superficial, né? Isso também está sendo questionado, né? Daí aí eu passar para o Dr. Sidney, que vai falar um pouquinho da nossa ação civil pública que a gente abriu, né? Dr. Sidney, daí você está com a palavra, depois eu tenho mais 2 slides finais, e aí a gente... Ou você quer que eu fale? Então tá bom. Então, a ação civil pública que a gente decidiu abrir reflete, traz os argumentos sobre a obrigatoriedade de negociação coletiva, a alteração do contrato individual unilateral é prejudicial e o mobiliza viola o princípio de isonomia. O Dr. Sidney, depois eu volto aqui para falar um pouquinho mais. Eu vou trazer algumas questões reflexivas para nós, depois eu volto lá, porque para a gente entrar no debate técnico junto com o Dr. Sidney. O princípio da coletividade vezes a individualidade. Eu não tenho impresso, mas o Alex sempre traz o acordo coletivo. Vocês têm um acordo coletivo aí? Não. Impresso agora o último. Mas ali, aquele acordo, né, que ele diminui o número de cláusulas, mas não de direitos na nossa última disputa, tirando aqueles 3 últimos que flexibilizou um pouco. Mas, para nós, vender o PCAC é o princípio do fim. Por que é o princípio do fim? Porque a gente visualiza que hoje é o PCAC e amanhã pode ser a MS, está todo mundo sentindo isso, né? Está em disputa, pode ser as horas extras 100%, pode ser a 5ª turma, e aí a gente tem que se questionar por quanto que nós vamos vender cada um desses direitos. O direito de avançar na carreira de uma forma um pouco mais justa, que o PCAC ainda é cheio de críticas, e algumas das críticas principais é sobre algumas carreiras que estão defasadas nele, ou a falta de uma isonomia mais próxima entre algumas carreiras, de nível técnico também, de nível médio. A gente está vendendo por 2 remunerações, né? Mas a gente tem que se refletir. A gente vai permitir que esse processo que a gente viveu na década de 90 aconteça de novo? Alguns pensam assim, mas depois a gente venceu juridicamente, a gente venceu né, de novo no acordo coletivo, a gente foi colocando de novo algumas cláusulas, os feriados, a gente foi conquistando um ao outro, com duras penas, né? Ou quem sabe o nosso grandioso ACT, né, nós vamos vender todo o acordo coletivo, ou boa parte dele, e vamos nos embasar na antiga CLT ou no pior, na reforma trabalhista, né, que não chega, que piorou muito a CLT. Então a gente está discutindo aqui, é um preceito, é uma coisa que deveria de ser ideológica nossa, da nossa ideologia de trabalhadores. Depois eu abro para você, tá? Já tenho uma companheira escrita, depois eu faço as anotações. E que é o coletivo, que é isso aqui, que é o coletivo, contra o individual. E o imediatismo, que é o dinheiro no bolso. Nossos direitos foram conquistados com a luta dos que nos antecederam. E a nossa resistência garantirá a permanência destes direitos para a nova geração de petroleiros e petroleiras. Então, quando a gente faz isso, a gente tem que refletir que os que vieram antes de nós lutaram, trabalharam para conquistar esses direitos. Esses aqui, eu estou falando disso aqui, estou falando só do PCM, estou falando de todos eles. E também do futuro, nós que somos responsáveis por garantir esses direitos para os futuros que virão, né? Então, tendo a importância da Petrobras, isso é muito mais significativo na minha visão, a importância da Petrobras não só para nós, mas para toda a sociedade. E aí eu termino com uma provocação, porque é assim que eu sou. Estamos lutando
como um projeto de Estado neoliberal que pretende tirar direitos da classe trabalhadora, resistir na coletividade e a vitória se dará na esfera política. Né? Coloquei o Lula aí com as mãos sujas de petróleo porque é isso que está em disputa agora, é um processo eleitoral. Hoje, se nós estamos refém de uma política, de um partido, de uma estrutura da nossa representação política, nosso sistema representativo político, podemos estar refém, podemos querer questionar e querer muito mais, mas é através desse modelo, desse sistema e do que está colocado hoje, que a gente vai conseguir fazer a disputa para mudar tudo isso que está acontecendo, porque não é só o PCE. Esse é um dos objetivos principais dessa palestra, é deixar evidente, claro para vocês, que não é só o PCE. Quando a gente fez os bate-papos, né, umas 3 semanas atrás, antes de ir para o Plenafulp, eu falei para o Alex, pessoal, eu falei para o Thiago, você grave, eu quero que você passe a gravar eu falando, toda vez que eu falar, mas grave eu, só grave eu, para a gente guardar, porque daqui 10, 15 anos vai ter o registro, né? Não é uma ameaça, é uma evidência, uma clareza que nós temos, analisando não só o processo brasileiro, mas os modelos de história, de como o neoliberalismo lida com a questão dos direitos trabalhistas, não só no Brasil, em várias outras esferas, e o que está sendo aplicado já foi aplicado para a gente e está sendo aplicado novamente. Então, é isso que eu queria trazer de reflexão para vocês. Eu vou voltar aqui no Dr. Sidney, porque eu acho que a gente pode também discutir sobre as questões diversas, ideológicas do sistema, mas a gente também tem questões técnicas, por isso que a gente está fazendo essa palestra, para que o Dr. Sidney possa também estar esclarecendo algumas questões. Bom dia a todos e todas. Bom, o meu objetivo aqui é tentar trazer algumas informações mais técnicas, jurídicas, para ajudá-lo um pouco nessa decisão, difícil decisão, em relação ao PCAC e o PCE. Basicamente, vou dividir a minha intervenção aqui em 2 pontos. Um primeiro, sobre as principais características do PCE, e a segunda parte, que é de fato o maior interesse, sobre as repercussões ou os efeitos possíveis do ponto de vista jurídico para aqueles que vierem a aderir. Bem, em relação às características do plano, há uma dúvida generalizada em relação às pessoas o que trata o PCR, o que é o PCR. Há um debate político sobre o PCR, mas concretamente o PCR é uma estratégia de gestão da empresa. Então, uma política da empresa. Isso já explica em parte que o PCR não é um direito negociado com o sindicato, não nasce de uma norma, de uma CLT, não nasce de uma lei qualquer, mas de uma política da empresa. Bom, quais são os objetivos desse PCR? Nas entrelinhas do próprio regramento, posso identificar o que a empresa quer com isso, quais são os seus interesses. Bom, o que a empresa quer? Primeiro, ela quer flexibilidade na remuneração. Ela entende que o modelo atual, segundo ela, é um modelo linear, rígido, ela quer uma flexibilidade. O que ela entende por flexibilidade? Ela entende por flexibilidade dar um poder maior de gestão para os seus gerentes, seus gestores. Então, quem vai decidir se a remuneração é maior ou é menor, ao avanço ou ao avanço, são os gestores. A Ana Célia demonstrou bem aqui o critério já, o primeiro regulamento, cuja característica principal é que a empresa detém um poder maior de distribuir os níveis. Então, a empresa tem essa facilidade. E também um objetivo claro do PCR é a redução de custos para a empresa. Onde ocorre isso? A empresa confessa, está nos jornais, que ela vai ter uma economia de 1,4 bilhões
o novo plano. Então, é um modelo que ela tem flexibilidade, tem um maior poder e, ao final, ao cabo, vai economizar no custo da mão de obra. Bom, é muito claro que os objetivos traçados no PCA estão direcionados aos interesses concretos da Petrobras. Bom, como é que a empresa faz isso? Como é que ela desenhou isso enquanto modelo jurídico? Ela apresentou isso uma forma de um termo de adesão, que é o que vocês têm até o dia 14 para optar ou não. Esse termo de adesão é uma adesão voluntária. Para alguns essa voluntária pode ser entre aspas, dado o contexto geral da empresa, contexto de desemprego do país, e etc. e tal. Talvez as pessoas entendam que estejam sendo, de fato, pressionadas, até uma contrapartida do autônomo, vocês sabem disso. Então, mas formalmente, a empresa está oferecendo isso de uma forma de um termo de adesão. No passado não foi assim, porque você sabe que os planos eram negociados coletivamente e não havia essa chamada individual para que o trabalhador optasse ou não. Tradicionalmente, os planos de cargos e salários eram planos ou definidos em lei, ou uma norma ministerial, ou na negociação coletiva. Individualmente, não é um plano de cargos e salários. Individualmente, é uma negociação caso a caso, não um plano coletivo. Alguns entendem que sequer é um plano de cargos e salários quando eu posso optar por um plano A, outro B, outro C. Então, não tem um plano na empresa. Tem uma possibilidade de ter uma empresa de 700 empregados, 700 planos distintos. Então, não tem plano de cargos e salários na prática, ou seja, não tem uma política geral. Bom, esse é o desenho básico, só para explicar para vocês. Há muitos questionamentos do ponto de vista jurídico se a empresa poderia ter feito isso, não poderia ter feito isso. A empresa aponta precariamente que os fundamentos disso são as novas diretrizes para as empresas estatais que ela se inspirou, e que a empresa quer modernizar a sua gestão, quer tornar mais flexível a gestão, abrir as possibilidades da empresa a uma competitividade maior. E são retóricas empresariais, mas do ponto de vista normativo, hoje nós não temos nada, a não ser um contexto hoje de flexibilização muito grande das relações de trabalho, vocês sabem disso, em razão da crise econômica, mas sobretudo em razão da reforma trabalhista que possibilitou às empresas ter um poder maior hoje de negociar ou com o sindicato ou diretamente com os trabalhadores. Obviamente que ela tem o interesse em negociar diretamente com os trabalhadores, o poder da empresa é muito maior, exerce um poder maior, você sentar lá na frente do seu chefe, do seu patrão e negociar. E evitar o sindicato. É mais ou menos o que a Petrobras está fazendo ao fugir da negociação coletiva com o sindicato, como deveria fazer. Bom, a segunda parte é, objetivamente, quais são os impactos disso? O que vai acontecer se eu aderir ou não aderir? Ou PCAC ou PCE, é a grande questão de todo mundo. Bom, nós não temos certeza sobre o futuro que vai acontecer, ninguém tem uma bola de cristal, nós temos uma avaliação concreta de hoje, as informações de hoje, mas temos uma perspectiva, uma tendência de cenários futuros. Então a minha intenção aqui é passar algumas informações do que nós avaliamos, para que vocês possam, claro, depois tirar as conclusões de vocês. Bom, o primeiro impacto jurídico certo, seguro, é que fizer a adesão, não tem volta atrás. Isso está no documento, que a adesão é retratável. Bom, uma pergunta. Bom, e se eu aderir, depois eu posso ir na justiça e questionar? Pode. Só que a possibilidade de o juiz alterar isso, anular, é muito difícil, é remota. Porque hoje a lei permite que o empregado negocie com a empresa, contrário ao acordo coletivo e contrário à lei. Então tem que provar que ele foi pressionado, foi obrigado, não tinha nenhuma condição. Isso é difícil hoje você conseguir isso. Então, primeira questão, quem aderir não terá a possibilidade de depois voltar ao plano anterior. Segunda questão,
quem aderir está fora do acordo coletivo. Essa é uma questão controversa, que a empresa soltou um informe sobre mitos e verdades sobre o novo plano, dizendo que o plano do PCAC continua em vigor e o acordo coletivo também continua em vigor. Não, quem aderir está aderindo a um novo regulamento, está muito claro. Então, o acordo coletivo continua em vigor, obviamente, mas quem aderir adere ao regulamento. Então, o que vai valer para a pessoa que aderir é o regulamento e não o acordo coletivo. Então, na prática, o acordo coletivo está em vigor, obviamente, mas você sai do acordo coletivo. Você tem uma relação individual. Mais do que isso, o regulamento novo será alterado pela empresa unilateralmente, a empresa mesmo confessa isso, pode fazer um ajuste anual e você vai submetendo esses ajustes anuais da empresa segundo o interesse da própria empresa. Isso nós temos experiência em outras empresas privadas, é assim, a empresa cria metas anuais e a cada ano ela divulga as metas e quais são as promoções possíveis para aquele setor, para aquela unidade, e você fica, claro, refém dessa vontade unilateral da empresa. Bom, por que o sindicato questiona esse modelo da empresa? Questiona primeiro o seguinte, do ponto de vista legal e formal. Se há um acordo coletivo em vigor, se há um plano de cargos e salários negociado coletivamente, qualquer alteração, qualquer ajuste, deveria ser feita como? Via uma nova negociação coletiva. Então, é muito claro para nós que a empresa está violando o acordo coletivo. E tudo que é tratado no acordo coletivo para ser alterado, precisa de uma nova negociação coletiva. Então, isso para nós, já de partida, denota duas coisas. Uma, que a empresa eticamente não negocia com o sindicato, ou seja, tem uma intenção de individualizar as relações, e que formalmente ela, a partir de agora, não quer mais negociar os direitos na negociação coletiva, mas sim individualmente. Isso, claro, tende a fragilizar muito os trabalhadores, e o papel do sindicato é evitar que a empresa vá diretamente a cada um e pressione. Por isso tem a figura do sindicato, que é a representação coletiva. Então ela está violando esse princípio maior, que é a representação coletiva. O sindicato possa ser a representação de vocês numa mesa de negociação e tenha, claro, um poder maior nesse processo. Então, por isso o sindicato tem o dever, eu acho, legal e moral de defender que a negociação individual, o acordo individual, não tem um valor, porque viola uma regra da negociação coletiva. O segundo aspecto é que nós entendemos que o acordo individual ele é prejudicial aos trabalhadores. Esse prejudicial que nós estamos evidenciando nesse momento é para o conjunto dos trabalhadores. No atual modelo, nós temos uma regra objetiva de avanço de nível, que garante que a categoria tenha uma progressão ao longo de uma carreira. Na regra do PCR, não tem essa garantia coletiva. Pode ser que alguns trabalhadores tenham um nível a mais em relação aos demais, tenham uma progressão, tenham uma vantagem, mas coletivamente não tem. Então nós podemos afirmar que o que a empresa está fazendo é alterar o acordo anterior de modo prejudicial coletivamente. Por quê? Porque daqui a 2, 3, 4 anos nós conseguiremos apontar um conjunto de trabalhadores que ficaram para trás, tiveram prejuízo em relação ao modelo atual. Não há dúvida nenhuma. Então, individualmente, dos 700 trabalhadores, nós podemos apontar que para 300, 400, 500 foi prejudicial. Então, é nocivo do ponto de vista individual. Isso nós vamos poder confirmar no futuro. E o terceiro aspecto que nós temos apontado do ponto de vista legal em relação ao PCR é que ele quebra uma regra de isonomia salarial. O que é isonomia salarial? Como nós temos uma categoria, um coletivo, a todo ano uma negociação coletiva para ter reajustes, para recompor a inflação,
ou obter alguma vantagem salarial, tal como a PDR. E também, na mesma negociação, se negocia algum ajuste em relação ao mercado, em relação às carreiras, às funções. O que a empresa está fazendo é trazendo para ela o poder de definir isso. Então, a empresa individualmente pode dar 3 níveis para um trabalhador e nenhum para outro. Se nós projetarmos isso por alguns anos, naturalmente nós vamos concluir que nós teremos na categoria um fracionamento muito grande, uma diferença salarial muito grande, vai criando cargos, pessoas executando atividades ou iguais ou similares com diferenças salariais muito grandes. Então, aquele princípio histórico que nós tínhamos para quem faz a mesma atividade tem que ter o mesmo salário, que é a igualdade salarial, ou seja, salário igual para trabalho igual, vai se quebrando. Então, a isonomia tende a ficar esvaziada. Bom, tem outras questões que nós estamos discutindo, mas basicamente são essas 3, ou seja, a isonomia, a questão da negociação coletiva e o prejuízo individual. Bom, diante desse contexto, o sindicato discutiu, os outros sindicatos do petroleiros também o fizeram, e nós colocamos essa questão, essas 3 questões, numa ação coletiva, uma ação civil pública, foi distribuída aqui em Curitiba. A ação está hoje na 9ª Vara do Trabalho de Curitiba. O juiz recebeu, intimou a Petrobras apresentou uma defesa, a defesa da Petrobras basicamente defendendo o novo regulamento, dizendo que está modernizando a gestão de pessoal, que a empresa está se preparando para a competitividade e que vai incentivar a produtividade individual, ou seja, as características que eu apontei no início. O processo foi para o juiz, ele deu um despacho, não concedeu a liminar por hora, também não entrou no mérito do processo, dizendo que o processo, ao final, ele pode rever, pode dar uma decisão, cancelando ou alterando o plano e repondo, inclusive, os prejuízos se eventualmente identificados. Ou seja, a questão, ele não disse que viu irregularidades ou não, mas isso está, digamos, agora sob júdice. Nós vamos ter em breve uma sentença desse processo que pode anular o plano e restituir todos ao PCAC. Em outros estados, você sabe que já tem processos. No Rio de Janeiro, nós recebemos a notícia que no Espírito Santo, inclusive, houve uma liminar suspendendo todo o plano novo. Então, esse é o contexto. O sindicato tem essa obrigação de ir à justiça para defender coletivamente o seu dever de negociar e apontar essas irregularidades. E o sindicato também tem o dever de informá-los quais são os riscos desse processo. Uma última questão, talvez importante, em relação aos impactos futuros daqueles que vierem aderir em relação às ações judiciais. Todas as ações judiciais hoje, de ganhos salariais, como a RMNR, reparação salarial, avanço de nível, ela está fundada basicamente no modelo anterior do PCAC, ou seja, aquelas tabelas salariais. Então, por hipótese, aqueles que vierem aderir podem ter dificuldade de implantar alguma diferença decorrente de alguma ação judicial. Por quê? Porque a decisão judicial é feita com base no antigo PCAC. E aqueles que não estiverem mais no PCAC, talvez não tenham, na prática, um identificador que possibilite a sua implantação. Então, para os efeitos futuros, pode ser que isso tenha algum impacto. Nós não avaliamos concretamente caso a caso, mas vocês estão alterando a carreira sobre a qual nós ingressamos com as ações da RMNR, da equiparação salarial, dos avanços de nível. Então, isso pode efetivamente impactar. Bom, em termos bastante diretos, era isso que eu queria transmitir. Eu acho que o importante talvez é ter um espaço na série para ouvir questionamentos mais pontuais. Muito obrigado.